Hello, guys. How are you? Como vocês estão? Eu sou a Teacher Flá e estou aqui para falar para vocês e atualizá-los de uma nova área de estudo que tenho realizado. Então, venho com esse primeiro episódio de podcast, inclusive para situá-los, né, e falar um pouquinho aqui sobre a formação de um hábito. Eu acho que quando a gente começa a falar do ensino de inglês, a gente vai muito lá na frente, a gente já está pensando no resultado e acabamos nos esquecendo de processos que são importantes para a gente chegar lá. Então, nesse meio tempo aí que estava envolvida com outros projetos e tal, tenho iniciado, inclusive nesse ano, os estudos sobre neurociência e linguagem. Então, é algo novo para mim. Estava, inclusive, lendo alguns artigos e tal, e identifiquei a importância de entender o processo que acontece no nosso cérebro para a aquisição de uma linguagem. Não é algo muito divulgado aqui no Brasil, então por mais que eu tenha tido contato, né, foram aí 7, quase 8 anos de estudos, né, 4 anos do curso de letras, 2, quase 3 anos de mestrado, porque eu tive que pedir prorrogação, então acabou se estendendo um pouquinho mais, e nunca tinha parado para estudar especificamente sobre neurociência e linguagem, esse processo que acontece no nosso cérebro. Então, algumas respostas que nós damos aos alunos quando eles perguntam: teacher, mas por que que eu preciso, então, continuar estudando um idioma? Eu que principalmente trabalho com adultos, por que que a gente aprende e depois esquece? Como que funciona isso? E é óbvio, né, apesar que o óbvio também precisa ser dito, mas muitas vezes a gente não chega a essa reflexão, é que é preciso entender como que acontece, então, isso no nosso cérebro. E eu quero trazer para vocês aqui o que eu for adquirindo de conhecimento nessa área também, porque é algo novo para mim. Eu lembro de ter visto lá no segundo ano da graduação, na disciplina de Psicologia da Educação, foi algo assim bem rápido. Alguns autores que eu encontro agora lendo nos artigos sobre neurociência, então autores como Vygotsky, Skinner, que faziam experimentos para a formação de um hábito e tal, e nunca tinha relacionado exclusivamente com a aquisição da linguagem. Vou falar aqui mais especificamente da língua inglesa, que é a minha área de atuação. Então, eu, enquanto profissional, entendo a importância de saber como esse processo acontece para que eu tenha uma explicação para vocês, alunos, né? Quando vocês me fazem esse tipo de pergunta de, por que que eu tenho que continuar estudando e tal? E a gente tem a explicação lá na neurociência, que, inclusive, um dos artigos que eu estava lendo essa semana, a autora fala que quando nós estamos adquirindo um novo hábito após a puberdade, ou seja, ela deu um exemplo ali, após os 20 anos de idade, por exemplo, né? Então, a aquisição desse conhecimento, desse novo hábito, a criação, a formação, essa informação está inserida, ela começa a fazer parte ali de um outro lado do nosso cérebro. Então, é claro que é tudo muito novo para mim, não vou falar aqui qual lado que é, porque eu não me lembro se é o direito ou se é o esquerdo, mas então é como se fosse dividido esse momento em informações que nós adquirimos antes e que são guardadas com mais facilidade, e informações que adquirimos depois, ou seja, nessa fase adulta aí, após a puberdade, e que elas precisam sim ser retomadas, senão elas são esquecidas. Então, não é que, mas só assim, só com a língua inglesa que acontece isso? Não. Todas as informações que você adquire, os aprendizados que você adquire após esse período, eles precisam ser revistos, precisam ser retomados para que não sejam esquecidos. Então, é mais uma coisa que acontece com a língua inglesa também. Então, por isso que até nós, profissionais que trabalhamos com a linguagem, ao ficar muito tempo sem ter contato, acabamos esquecendo muita coisa. Então, é um processo que acaba sendo mais difícil, claro, né? Quem não gostaria de aprender uma vez só e nunca mais esquecer? Mas é assim que funciona o nosso cérebro e não tem como lutar contra isso. E sim, entender e aceitar. E é por isso que eu venho falar de processos aqui para vocês hoje, então, quanto a isso. É, bom,
Mas vocês devem estar se perguntando, bom, do nada, Flávia, neurociência e linguagem, da onde que surgiu isso, né? Bom, primeiramente, eu queria situá-los sobre as minhas experiências. Eu sei que eu já falei um pouquinho aqui no canal, mas para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou professora de inglês já há quase 10 anos que estou na área. Antes atuava em uma escola de idioma, não tinha formação acadêmica ainda, mas já atuava no ensino de inglês. Então, há mais de 15 eu estudo o idioma. Comecei lá com 12 anos de idade em escola de idioma também e tenho acompanhado essa evolução do ensino de língua, que a gente tem várias vertentes aí, várias discussões, várias metodologias. A gente passou por uma fase de vários métodos e enquanto professora e pesquisadora, né, eu tenho um mestrado na área de linguística, quem sabe aí futuramente venha um doutorado. Eu gosto muito de entender a ciência, eu acredito na ciência e acho que é por meio dela, dessas pesquisas, desses conhecimentos que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. E é claro, eu quero muito poder colaborar na minha área, porque eu vejo a dificuldade da maioria das pessoas em aprender o idioma que muitas vezes nós, enquanto brasileiros, principalmente, que não temos o contato diário com o idioma, com o inglês, no caso, sentimos ainda mais dificuldade de falar, principalmente, né, a habilidade de fala, que eu sei que é a maior dificuldade de todo mundo aí. Então, tem sim explicações de por que que isso acontece, e é claro, nos meus estudos eu crio a hipótese e espero identificar algum fator que ajude os alunos a adquirir essa língua mais fácil ou também de não perder o contato. Então, esse é o meu papel aqui, o meu compromisso com vocês. Eu quero estudar, entender como forma esse processo. Não estou dizendo que vocês precisam entender de neurociência, vocês precisam saber o básico. Há termos, coisas que eu vou trazer de informações que vocês não precisam saber, tá? É uma coisa minha que, enquanto profissional, preciso saber, mas só para saber explicar para vocês. E uma das frases que eu mais tenho ouvido dos profissionais que eu tenho escutado, né, tenho ouvido muito podcast, tenho estudado bastante, é que o meu papel é entender essas informações mais complexas e tentar trazer para vocês de uma forma mais palpável, digamos assim, uma forma que vocês consigam entender melhor, porque a gente não tem tempo de estudar sobre todas as áreas, né? Quem dera se a gente conseguisse dominar várias áreas, mas a gente não consegue. E no meu papel enquanto profissional da área de linguagem, eu quero ajudar vocês a terem um conhecimento melhor de como funciona isso no cérebro de vocês, por que que está enfrentando aquela dificuldade na criação do hábito, por que que aprender o idioma pode parecer tão difícil e o que, é claro, vocês podem fazer para facilitar esse processo, tá? Então, a minha ideia aí com o estudo dessas áreas em específico é tentar facilitar o processo, mas já adianto, eu, enquanto uma pessoa muito imediatista, eu gosto, eu sou ansiosa e estou trabalhando para viver melhor com isso, é, a gente tem que se adaptar e nada acontece no agora, assim, né, no estralar de dedos, como a gente quer. Então, nós temos que saber lidar com as situações que vão acontecendo. Tem coisas que fogem do nosso controle. E por que que eu estou falando isso? Porque eu percebi que está tudo interligado, ok? Então, acho que a maior aprendizagem que eu adquiri esse ano foi entender que o funcionamento de um hábito bom depende de outros hábitos que vão se construindo. E o que que isso tem a ver com a aquisição da linguagem? Se você é uma pessoa que não consegue manter os hábitos básicos para cuidar de si mesmo, da sua saúde, do seu corpo, que é a sua casa, você muito provavelmente não vai ter condições de seguir um hábito de aprender um idioma, por exemplo, ou de fazer qualquer outra coisa que você ache importante na sua vida. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu também reiniciei esse processo para formação de hábitos. Eu falei, né, que já atuei todo esse tempo no ensino de idiomas e tal, já trabalhei em diversos contextos, desde programas da universidade, escolas regulares, né, de ensino de sexta a oitavo ano. Então, assim, eu já passei por muita coisa e
uma das coisas ruins que eu passei nesse meio tempo foi o burnout. Então, é claro que todo mundo já deve ter ouvido falar, é um termo muito comum hoje em dia, e quando a gente tenta largar a nossa vida pessoal em função do trabalho ou em função de alguma outra coisa que às vezes é necessária no momento, a gente acaba extrapolando os limites que o nosso corpo está sempre dizendo. Então, quando eu vou falar de neurociência e linguagem, eu quero que vocês entendam muito bem que outros fatores vão estar relacionados. E, dentre os principais para a criação de um hábito, para você manter a sua atenção, profissionais que eu tenho acompanhado, vai desde a alimentação saudável, um exercício físico, certo? O controle da irritabilidade, certo? Então você também tem que tentar manter mais a calma sem alterar muito o seu estresse. E também, é claro, cuidar do seu sono. Esses são os 4 pilares que, ao meu ver, eu tenho trabalhado e que são extremamente importantes para vir para o nosso quinto pilar aqui. Eu considero o quinto pilar porque está dentro da minha área, que é entender o processo de aquisição da língua. Então, se você estiver com esses 4 outros pilares alterados, muito dificilmente você vai conseguir criar o hábito de estudar um idioma e de adquirir aquela língua. Talvez seja até por isso que as pessoas acham, né, que é mais fácil você aprender idioma quando criança. É claro, além de ter todo esse estudo da neurociência falando que quando nós somos mais novos, né, antes ali do período da puberdade, nós conseguimos sim, né, armazenar essas informações com mais facilidade, mas vocês já pararam para pensar também na quantidade de informações, de acesso a informações que nós temos na vida adulta? É muito difícil você priorizar. Eu não estou falando que esses 4 pilares é fácil. Eu sou uma pessoa que aparentemente sou calma, né? Mas bem entre aspas, porque eu me estresso fácil. Então, é muito difícil eu ter que lidar com estresse. Já tive uma fase melhor ali de alimentação saudável, de exercício físico, mas parei totalmente depois do meu burnout, que foi o que eu comentei agora com vocês. Foi em 2021 que eu tive meu diagnóstico com depressão, ansiedade, comecei o medicamento, tive muita alteração no meu corpo, algo que afetou muito a minha autoestima, então foram aí até o momento 17 quilos, e agora, esse ano, mais especificamente no mês de março de 2023, eu retomei para as minhas atividades, tentando focar no processo. É claro que eu, Flávia, gostaria muito de eliminar de uma vez esses 17 quilos que eu ganhei em um ano e meio, mas eu sei que não é assim e que tem toda uma história por trás disso. E se você tem dificuldade para aprender um idioma, eu tenho certeza que tem uma história também por trás disso. E você tem que respeitá-la. Você não pode simplesmente cobrar o máximo para desistir disso, entendeu? Porque aí fica muito pesado. Então, o que eu quero trazer para vocês é aliviar, de certa forma, tentar aliviar a aquisição dessa língua e dizer que para vocês chegarem num quinto pilar, tem 4 outros pilares que são muito importantes e que não são fáceis de serem seguidos. Quando eu falo de uma alimentação saudável, de um exercício físico, de uma boa noite de sono e de controlar o estresse, eu estou falando de muita coisa envolvida que nós temos que aprender a lidar. E talvez, não sei nem dizer para vocês qual desses pilares é o mais fácil de fazer, porque eu acho todos extremamente difíceis, mas totalmente plausíveis de serem feitos, desde que você entenda que eles relacionados vão facilitar para os outros pilares da sua vida. Então, se você é casado, se você tem a família, se você tem seu filho, você com certeza vai conseguir se priorizar, você estando bem enquanto pessoa, você vai conseguir ser um pai, uma mãe melhor, um esposo, uma esposa. Então, é, parece que a gente está viajando quando a gente fala desses quesitos. Mas eu posso afirmar para vocês, e eu estou no processo, e eu espero vir aqui futuramente dizer que eu estava certa, que esses pesquisadores estão certos, sim, que esses 4 pilares influenciam muito na nossa vida. E se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, eu começaria pelo pilar do sono. Uma noite de sono bem dormida é extremamente importante. Então, quando
a gente pensa lá que, mas eu dormi 4 horas essa noite e tá tudo bem. Nós já temos estudos. Eu preciso, inclusive, falando sobre esses tópicos quando eu estiver lendo os estudos, anotando os nomes, porque eu não consigo memorizar o nome de todos os autores que eu estava lendo, mas enfim, são muitas discussões que eu presencio e vou tentar começar a anotar para trazer para vocês e depois vocês podem me cobrar, inclusive, para compartilhar esses artigos com vocês, para vocês lerem também. Enfim, mas o que eu quero dizer é que você acha que dormir 4, 5 horas está bom, porque aparentemente você está produzindo normalmente. Mas já foi feito um estudo com pessoas que dormiram ali 4, 5 horas, 6, 7, 8, 9 horas, alguma coisa assim. E as pessoas que dormiram entre 7 e 9 horas foram as que tiveram mais resultado, tanto na atenção, seja para realizar uma atividade, ter produtividade, responder perguntas ali de múltipla escolha, enfim, o resultado dessas pessoas foram melhores, ok? Então, não sou eu, Flávia, que estou dizendo que você tem que dormir 8 horas por dia. São pesquisadores que já fizeram pesquisa, que já chegaram a essa informação. Então, tente se priorizar e dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser mais produtivo, você, consequentemente, tendo mais produtividade, talvez trabalhará menos e terá mais tempo, seja para fazer um exercício físico, preparar as refeições aí para a semana para uma alimentação mais saudável, passar mais tempo com a família, estudar um idioma. Então, é tudo um, digamos que um ciclo, sabe? Quando você começa a cuidar de uma coisa, consequentemente você percebe que as outras estão todas envolvidas, porque tá aqui dentro da nossa cabecinha, tá funcionando ali, tá o tempo todo. E, cara, o nosso cérebro é um negócio mágico. Eu comecei a estudar recentemente, eu já estou apaixonada, já quero saber tudo sobre Isli. E é claro, puxando aí para minha área de linguagem, eu vou aprender muito sobre outras áreas também, porque, igual eu falei, comecei tentando relacionar com a área de linguagem e não tive como fugir dos outros 4 pilares. Então, se hoje eu puder deixar uma mensagem para vocês, vai ser essa de comece pelo seu sono. Ele, consequentemente, vai acarretar é, em diminuição de tempo para outras atividades e, consequentemente, você vai ter mais tempo para se dedicar para coisas que você já gosta de fazer e que sempre tem aquela desculpinha de mas eu não tenho tempo, né? Todo mundo tem essa desculpa e, infelizmente, a gente sabe onde isso vai parar. Eu falo por mim, que lá em 2021 tive o meu primeiro burnout e semana passada, inclusive, a motivação desse vídeo foi que na semana passada eu consegui identificar os sinais do meu corpo e ele falou, Flávio, vamos com calma, porque você tá prestes a ter um segundo burnout. Eu falei que eu não quero passar por isso de novo porque eu tô sentindo as consequências desde lá de 2021. E como eu escutei num podcast, só para finalizar, eu escutei num podcast essa semana, mais especificamente agora de manhã, a Isabela Camargo, não a conhecia, ela estava falando sobre os burnouts, ela tem um livro, inclusive, depois vou pesquisar mais, a conheci nesse podcast com o JJ, e ela falou algo que mexeu muito comigo, que foi, tipo, essa questão dos nossos corpos estarem dando sinais para que a gente consiga parar antes. O nosso corpo está dando o tempo todo sinais. É aquela dor de cabeça que não para, é aquela dor no estômago da gente vai e corta o café porque acha que é o café, é isso e aquilo, mas a gente não se preocupa com o principal e a gente não observa que o nosso corpo está dando sinais. Porque depois disso tudo, quando o corpo já não aguenta mais, quando ele não tem mais sinais para dar, é aí que vem o AVC, é aí que ah, outras coisas, né, aí relacionada com o nosso corpo, com situações que em muitos casos são irreversíveis, né, não tem como voltar atrás mais, que pode acontecer. Então, é, a minha dica é, quando a gente pensa no funcionamento do cérebro, quando a gente pensa em neurociência, quando a gente pensa em bons hábitos, a gente não está falando isso só porque, fulano de tal, pesquisador tal, está falando que tem que ser assim. Não, é sobre a nossa saúde. Uma pessoa sem saúde não consegue cuidar da família, não consegue ter, né, momentos bons com os amigos, não consegue aprender algo novo, seja trocar um instrumento,
fazer, enfim, uma viagem, ter um tempo de lazer, aprender um idioma, enfim, fazer coisas que são seus hobbies. Eu estou falando de linguagem porque é a minha área, mas pode ser que esse vídeo faça com que você pense para além da linguagem. Quando eu falo de neurociência, eu quero que vocês pensem que a gente vai além. A linguagem é só um campozinho ali que está dentro dessa área, ok? Então eu espero que essas reflexões que eu vou trazer para vocês possam agregar muito no conhecimento de vocês e que, de maneira geral, não só na parte de aprendizagem, mas que consiga trazer aí para vocês algo relevante para a vida. Porque, cara, independente se você não esteja preocupado com o ensino de inglês, que você não precisa aprender o inglês nesse momento, você não veja como algo importante, os outros 4 pilares são fundamentais para que você tenha uma qualidade de vida boa, que você possa aproveitar a sua vida, enfim, da melhor maneira possível, no tempo correto, já que nossa perspectiva de vida está sempre aumentando, né? E se a gente não cuidar da nossa saúde, vamos ser aí jovens adultos com muitos problemas, sem a oportunidade de aproveitar o melhor que essa vida tem a nos oferecer. E eu finalizo com uma das frases, também parafraseando aí o que a Isabela disse, é que emprego, hobbies, enfim, tudo na vida nós temos muitas oportunidades para conseguir outro, mas vida é uma só. Então, é importante, é extremamente importante que você se alimente bem, se exercite, cuide dos seus estresses, né? Aí tente liberar o cortisol para não ser aquela pessoa super estressada e também ahn, tenha um bom sono, uma boa noite de sono faz toda a diferença. Ok? Então a gente começa por isso, mas é claro que a gente vai aprofundar muito mais. Espero vocês no próximo episódio. Bye bye, see you soon. Te vejo em breve.